Aí meu pai, ele tinha 57 anos e casou com a minha mãe com 18 anos. E não casou. Fizeram um contrato. E aí teve eu e minha irmã. Só que por que, Jamile, começou a perturbação? A luta começou porque minha mãe já estava com 18 anos, ela já estava saindo de um estupro. Ela foi estrupada antes de conhecer meu pai. Então ela já estava vindo com a vida dela toda destruída. E meu pai já estava vindo do segundo casamento. Meu pai tinha casado 2 vezes, sim, quando ele conheceu minha mãe. Então, todos os dois estavam feridos. Meu pai com 2 famílias já mal resolvidas, com vários filhos que ele fez. E a minha mãe com essa situação. E ela teve uma filha do estupro. E aí, com essa situação, meu pai veio ferido, minha mãe veio ferido. Aí fez nós 2, eu e a minha irmã. Aí... minha irmã já é bem pequenininha e eu também. Minha mãe não sabia cuidar da gente direito. E como ela era muito nova, meu pai com 57 anos, que era um homem que já veio de 2 famílias, já tinha filhos quase adultos já, meu pai, quando ele conheceu minha mãe, sim, o filho dele já era rapaz já. Aí o meu pai, infelizmente, começou a brigar muito com a minha mãe. Aí aquela brigalhada, brigando, a ponto de agredir na rua, um bater no outro, porque ela era muito novinha para ele. Aí passava na rua, os caras falavam, ei, sogro, então, ei, vô. Então ele ficava doido. Aí eles contavam nela e ela partia para cima dele. Então era uma briga muito grande, os dois com o gênio muito forte. Então, e ela já saía de uma situação desse estupro, e ela já era bem revoltada, né? Sim. Ela sofria epilepsia também, desmaio. Então, minha mãe sofreu muito. E aí, com isso, entrou nós 2 no meio do fogo. Eu e minha irmã foi as vítimas. E aí, meu pai começou a brigar muito com a minha mãe e resolveu ir embora. Só que aí ele foi embora de casa, só que ele não aguentou e voltou e buscou minha irmã. Por que ele buscou minha irmã primeiro? Porque minha irmã é morena. E eu sou branquinha. Então, meu pai era moreno. Meu pai era moreno. Sim. Aí ele deu preferência para minha irmã. Foi até onde, na adolescência, veio as revoltas, sabe? Aí ele deu preferência para minha irmã, porque ela era, mas falou assim, não, eu vou pegar ela porque ela parece comigo e para mim é ela que é minha filha, eu vou pegar ela. Meu Deus. E deixou eu para trás. Só que a gente ficava muito jogada. Por quê? Porque minha mãe não cuidava da gente. Então, meu pai começou a ver a gente do lado de fora da casa jogada, de qualquer forma, toda suja, né? Os cuidados que uma criança tem, a gente não estava tendo. E a gente não sabia se cuidar sozinha, né? A gente era criancinha mesmo. E aí, meu pai começou a ver a gente jogada, pegou minha irmã um dia que ela não estava em casa, foi lá, pegou, já tinha separado da minha mãe e levou minha irmã embora. Só que aí diz ele que a minha irmã ficou chorando muito. Aí, ele voltou e buscou eu. Aí ele falou, eu vou pegar ela também. Aí ele me pegou. Só que ele sabe que eu era filho dele. Só que ele falava que eu não era porque eu era branca. Aí ele falava que a filha dele era minha irmã, que a minha irmã era morena. Aí ele falava que a minha mãe tinha traído ele, feito eu, entendeu? E isso foi crescendo, isso no coração dele, e ele levou isso pra minha adolescência. Foi aonde aconteceu tudo, entendeu? Ele deixou isso pra adolescência. Aí pronto, aí pegou nós 2, pronto. Quando minha mãe chegou em casa, que ela viu que nós 2 não tava, acabou. Aí começou a confusão. Porque aí minha mãe queria achar meu pai. Aí ela começou a perseguir meu pai. Todo lugar com meu pai mudou. Arrumou uma outra mulher, que essa mulher foi uma mulher que cuidou de mim, da minha irmã. Foi minha madrasta. E, por incrível que pareça, ela cuidou da gente até a gente casar. E essa mulher, a Maria, ela amou muito a gente. Amou como filha. Amou mesmo. Mas provocou ciúme na minha mãe. Aí o trem piorou. Porque aí a minha mãe não aceitava. Aí toda vez que minha mãe descobria onde que meu pai morava. E aí, para piorar ainda, meu pai foi no juiz e o juiz assinou para tomar nós 2 dela. Aí tomou as 2, aí o pai dela assinou também. O próprio pai dela assinou também. Assinou. Aí ela ficou muito revoltada. Aí ela falou, não, até meu pai assinou, então, mas é porque minha mãe não estava com a cabeça boa. Sim, eu acredito que é por causa do que ela viveu, sabe? Mas naquela época, Jamile, não tinha esse cuidado que a gente tem hoje, de um psicólogo. Não tinha nem condições, difícil, né? Não tinha nem condições naquela época para colocar ela numa clínica da alma, alguma coisa. Ninguém tinha nesse pensamento. Então, por isso que, ou seja, ela teve que viver os traumas. Aí os traumas trazem o quê? Você faz o que está no seu coração. Então, os traumas trazem revolta. Então, ela começou a jogar para fora o que estava dentro do coração dela. Aí começou a ficar muito assanhada, né? Porque ela conheceu o sexo da forma errada, né? Aí ela foi mais pro lado também de prostituição. Então, isso trouxe esse distúrbio na cabeça dela pro lado sexual. Então, aí meu pai, com essa brincadeira, mudou. Ela descobriu, aí ele mudou. Né? E aí eu lembro que ele pegou um dia nós 2, eu e minha irmã, pelo braço, no dia não sei se é tribunal, não sei como é que fala, não sei se era tribunal, no dia lá na frente do juiz, pegou nós 2, ele conseguiu colocar tanto nós, com tanto medo dela, que ele tinha tanta certeza que nós não ia ficar com ela, que ele pegou nós 2 e jogou em cima dela, no dia lá de assinar. Então tá, fica com sua mãe, então, vai lá, ela quer, então fica, jogou nós 2 em cima dela. Menina, nós 2 gritou tanto.
Porque ele já tinha trabalhado também a nossa mente. Sua mente, né? Nós criancinha, né? Aí, para você ter ideia, até 12 anos de idade, mais ou menos. Vocês tinham medo? Até 12 anos de idade, se eu visse a minha mãe na escola, eu ficava olhando para ver se eu via minha mãe. Sim. E aí a gente tinha medo, eu tinha muito medo da minha mãe. É tanto que eu e minha irmã, quando minha mãe aparecia, nós corria para a rua pequenininha. Eu lembro que a minha irmã atravessou linha de trem pequenininha, correndo a minha mãe de noite, que a minha mãe descobria a nossa casa. A gente corria e escondia debaixo da cama dos vizinhos, pessoas que a gente nem conhecia, entrava e começava a correr e esconder debaixo das camas quando minha mãe aparecia. Então, assim, a gente ficava apavorada quando ela aparecia. Sim. E a nossa infância toda foi assim, correndo a nossa própria mãe. A nossa infância toda. Aí teve um dia que foi muito difícil. Por quê? Porque meu pai foi trabalhar e aí minha mãe descobriu. Aí meu pai mudava. Aí descobria, a polícia vinha, meu pai batia na minha mãe batia na minha madrasta, e nós tudo no meio, eu e minha irmã vendo tudo. Aquela brigaiada, aí a polícia vinha, prendia meu pai por um dia pelo outro, aí prendia minha mãe, aí minha madrasta ficava ensanguentada dentro de casa, e a gente no meio daquele turbulhão todo. A infância foi toda assim. Aí teve um dia que foi mais pesado. Meu pai foi trabalhar e minha mãe chegou e meu pai não estava. Aí ele pegou minha madrasta sozinha com nós. E minha madrasta era bem forte, minha mãe também, sabe? Todas as duas fortes, você imagina. Aí minha filha resolveu pegar a minha irmãzinha, a minha irmã Luciné, que é magrinha. Na época ela era magrinha, nós duas éramos muito magrinhas, sempre foi magrinha, puxou meu pai. Então a minha irmã pequenininha, uma pegou do lado do braço e a outra pegou do outro. Só que aí elas ficou cega, as duas. E não via que a minha irmãzinha estava gritando no meio, e quase que estourou minha irmã no meio. E eu desesperada vendo a cena. Minha filha, naquela hora, meu pai chegou. Aí alguém, não sei quem foi chamar meu pai. Quando meu pai chegou, ele também ficou cego. Aí foi isso tudo nós vivemos na infância. Olha aí, como que a criança cresce desse jeito, numa situação dessa. Aí meu pai já chegou também cego, já pegou, sabe aqueles negócios de caminhão? Tem. Aí meu pai tinha um negócio desse em casa, minha filha. Aí ele pegou e começou a correr, ficou cego. Quando ele viu que estava estourando minha irmã no meio, aí começou a correr atrás da minha mãe. Que negócio. Aí quando ele viu minha mãe, ele começou a bater na cabeça dela com aquilo. Bateu na cabeça bastante. A ponto dela começar a desmaiar. Meu Deus. Aí pronto, aí ela correndo, ele correu, ele pegou, ainda conseguiu pegar ela. Aí depois socorreram ela, né? Socorreram ela, naquele momento ela começou a desmaiar, mas depois ela voltou. Aí a minha irmã não viu nada que aconteceu, mas com certeza que ele chegou a polícia, levou todo mundo. Aqui toda briga chegava a polícia. Aí meu pai mudou para longe, aí pegou eu e minha irmã e mudou para longe, lá pro Espírito Santo. A minha mãe eu não conseguiu ir lá, não. Quando ele mudava para mais perto, ela achava. Sim. Mas para essa longe dela não conseguiu achar a gente, não. Aí lá que nós começou a nossa vida, mais ou menos com uns 12 anos, uns 11 anos de idade, mais ou menos. E eu lembro, foi onde que eu te falei que eu comecei a intimidade com o Espírito Santo, como eu tinha muita perturbação na infância, e eu só via tormento, eu não via paz, Só que o meu pai, ele era engraçado, ele tinha o lado dele, que ele tinha a vida toda mal resolvida, bagunçada, ele veio com a vida toda bagunçada para fazer nós duas, eu e minha irmã, ele também nunca abriu mão do evangelho. Ele sempre foi as duas coisas. Ele sempre foi cristão. Tipo assim, qual que é as duas coisas que eu quero dizer? Uma pessoa muito ferida, muito machucada e muito revoltada. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que amava a Deus. Ele sempre amou a Deus. Meu pai nunca vi colocar nada na boca. Hoje ele não é vivo mais, né? Mas Sim. Eu nunca vi colocar nada na boca sem eu parar e orar. Nunca vi. E aí, o meu pai, ele era assim, muito bom nessa área, que ele ensinou eu e minha irmã a cantar, ensinou a gente a pregar. Meu pai, assim, de um lado ele estava falando palavrão, brigando, quebrando a casa, do outro lado, vem, gente, é hora do culto doméstico. Todo mundo aí sentado. Vamos lá que nós vamos começar a dirigir o culto. Agora, a parte do culto doméstico, nossa, nós pegava a Bíblia e lia tudo errado, mas agora, a oportunidade agora está com a irmã Lucimar. Aí ela me dava, agora a oportunidade que a irmã Lucinéia. Aí eu fui crescer na igreja, graças Sim. a Deus, eu e minha irmã. Aí com 12, 13 anos, nós voltamos a conhecer visitar a nossa mãe. Porque aí nós ficamos adolescentes, aí nós falamos com meu pai, nós somos adolescentes, nós queremos ver nossa mãe agora e pronto. Porque nós temos direito de ver nossa mãe. Aí nós começamos a impor isso nele. Que nós tínhamos direito de ver nossa mãe, que na infância ele fez a lavagem na nossa cabeça, para nós não chegar perto dela e tudo. E não reclamo do meu pai ter me pegado eu e minha irmã, porque meu pai me criou no Evangelho. A minha mãe já não conseguiu criar os meus irmãos no Evangelho, meus irmãos que veio depois de mim, que ela teve outros relacionamentos, ela não conseguiu criar no Evangelho. Então, quer dizer que nós também não ia criar no Evangelho. Então, isso aí eu agradeço meu pai. Porque meu pai, por mais que eu passei luta com ele, eu fui a pessoa que mais sofreu com ele na parte, assim, minha irmã, ele mais puxava minha irmã, né? Então eu fui que mais sofreu. Por mais que eu sofri muito, mas eu não tenho como esconder que meu pai me levou à verdade. A verdade, do jeitinho dele, ele conseguiu me levar a Jesus. E hoje eu sou grata pela vida do meu pai por estar aqui.
Entendeu? Amém. Dependendo de tudo que eu passei. Sim. Eu sou grata pela vida. Que o bom que ele plantou em mim continuou. Então, ele plantou de verdade. Amém. Ele plantou de verdade. Então, aí nós crescemos e com essa brincadeira nós começamos a visitar minha mãe novamente, né? Começamos a visitar minha mãe novamente. Minha mãe chorou muito quando a gente voltou a visitar ela, sentiu muito. E minha mãe sempre muito ferida, muito machucada, muito revoltada por causa de tudo que ela viveu. Aí nunca deu certo com homem nenhum, né? Aí os homens só aproveitavam dela. E com isso, nós começamos a ter nossa vida normal. Aí visitamos a minha mãe carregou dela para lá e começamos a ter nossa vida. Só que quando eu cheguei à minha adolescência, aí eu fui e comecei a querer dar o troco das revoltas. Aí meu pai começou a me maltratar. Meu pai, tudo que acontecia lá em casa, ele falava que eu não era filha dele. Só com você? Só comigo. Minha filha é a Lucinéia, que a Lucinéia é morena. Você, eu nem sei pra que eu te peguei. Pra que eu peguei? Você tinha que ter ficado lá sozinha. Porque minha filha é ela, você é branca. Eu não tenho filha branca, você é branca. A palavra fere, né? E eu já vindo de uma revolta muito grande da infância, né? Então, por mais que eu tinha minhas fugas lá, graças a Deus, as minhas fugas foi a presença do Espírito Santo, que foi para onde eu me escondia, mas na hora da adolescência o diabo me pegou bem fraca. Que é a hora que você se descobre, né? Aí você quer vingar. Aí foi aonde eu comecei a ficar desobediente. Aí eu comecei a desobedecer muito meu pai. Por quê? Porque eu achava que... Ele fala que eu não sou filha dele, então eu vou obedecer ele. Não, mãe. Ele fala que eu não sou filha dele. Aí foi onde ele começava a soltar palavras pesadas, que machucavam muito, podia ter nascido morta, podia ter nascido quando nasceu, podia ter morrido antes de nascer. Aí começou a falar palavras que feriam muito, machucou muito. E aquilo foi me trazendo uma raiva, mas por quê? Meu pai também era ferido. Meu pai também foi machucado, apanhou muito na infância. E os pais antigamente não batiam para educar. Os pais batiam com vara de guaximbo até ela esmagar. Meu pai, só nele foi 3, esmagando nele. A ponto de desmaiar, ela levantar ele, bater de novo, até esmagar a segunda e a terceira vara. Então, meu pai sofreu muito. Meu Deus. Então, por isso que ele também trazia as feridas. Você tem ideia, essas coças, você vê, tudo começa na infância. Essa coça doeu tanto no meu pai que ele contou ela até 92 anos, até morrer. Ele contou e chorou. Ele contou. Ele chorou toda vez. Tinha que pegar o lenço para ele. Ele fala, deixa eu contar para você o que minha mãe fez. Todo mundo que ia lá em casa, ele contava. Meu pai, não conta, não. O senhor vai chorar. Não, eu tenho que contar isso. Aí começava a contar, aí já tinha que pegar o lenço. Aí começava a chorar como fosse no dia. Isso até morrer. Então, ele sentiu essa dor até morrer. Até 92 aninhos. Então, por isso que ele descontou esse ódio todo em mim. Só que ele já pegou uma pessoa também ferida. Por causa do que eu vivi na infância. Então, ele me pegou ferida também. Então, ele descontou o ódio dele em mim. Então, aí pronto. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou sair de casa. Eu vou trabalhar fora, porque o meu pai me odeia. Não, ele só fala que eu sou branca, E aí eu comecei a ter ódio da minha cor, ter ódio de mim, porque eu era branca. Porque eu falei, não, eu devo ser muito feia, meu pai não gosta de mim. Eu sou branca, eu tinha que ser morena igual a minha irmã. E a minha irmã, ele tratava ela muito bem. Claro que ele era ignorante também, mas tratava ela muito bem, porque ele puxava muito ela. Aí. Naquele momento ali, eu decidi trabalhar fora. Só que meu pai falou, você não vai trabalhar fora. Não vai. Falei, eu vou, que o senhor fala que eu não sou sua filha. Então, eu vou trabalhar fora. Porque eu queria provar para o meu pai que eu era alguém. Eu falei assim, não, eu não sou ninguém. Eu tenho que provar para ele que eu trabalho. Eu tenho que provar para ele que eu consigo algo diferente. Porque aqui dentro de casa ele só fala que eu não sou filha dele. Não sou filho dele. E me xinga isso contra palavrão, nome ruim. Fala que eu nunca vou ser ninguém na vida. Me amaldiçoa. Então, tudo vai dar errado para mim na minha vida. Então, ele sempre me amaldiçoa. Então, eu vou sair daqui. Na verdade, eu queria ficar livre do meu pai. Ele maltratava tanto, só que ele me trouxe, igual eu te falei, o bom ele implantou em mim, mas a outra parte da raiva dele ele descontava em mim. Aí ele me maltratava muito. Aí, nesse momento que eu fui trabalhar fora, que aí eu inteirei os 18 anos, fui trabalhar em casa de família, 18 anos eu conheci um rapaz, nesse emprego que eu fui de base de desobediência. Aí foi aonde começou a segunda etapa da minha vida que veio para arrebentar. Né? Eu já tinha sofrido muito, fui sofrer mais. A gente foi numa célula. Uma célula, para você ver. Aí esse rapaz estava lá e eu estava morando fora do meu pai, trabalhando em casa de família, mas eu fui numa célula lá, que morava perto da minha avó, tá? Ficando muito na casa da minha avó, também do meu tio. Aí esse rapaz lá, na hora da oração, ele ficou de olho aberto olhando para mim, e eu olhando para ele. Aí o erro já está aí, né?
Porque eu tinha que estar orando. Se tivesse orando, eu não tinha visto que ele estava olhando para mim. Mas como eu fui dar a brecha, aí eu naquela carência doida, muito triste, eu tenho que provar para meu pai que eu sou alguém, meu pai não mostra amor por mim. E como eu fui ficando mais rebelde, meu pai foi mostrando menos amor ainda, porque você vai ficando rebelde, a pessoa vai te rejeitando mais ainda, né? Que ele já estava me rejeitando por causa da revolta dele. Eu fui ficando mais rebelde ainda. Aí que ele não queria nem ver minha cara mesmo. Aí foi aonde ele foi, no final da célula, ele me chamou para conversar. Depois a gente se viu de novo. A segunda vez que a gente se viu, aí, infelizmente, olha pra você ver a cabeça minha. Segunda vez que eu vi o cara, ele me pediu para namorar, eu aceitei. Nem se conheceu. Nem sabia assim, quem era, nem sabia o sobrenome, nem a vida dele, nada. Ele só falou que ele morava liberto, que ele era cristão. Ou seja, eu acreditei no que ele falou. Né? Aí eu falei assim, eu posso pensar? Quando ele me pediu para namorar, eu falei, eu posso pensar? Ele falou assim, você tem 5 minutos. Ele falou? Você tem 5 minutos. Aí comecei a namorar com ele. Aí eu falei, só que você tem que conhecer meu pai. Aí quando eu levei ele para conhecer meu pai não concordou. Só que aí eu falei com meu pai, não, mas eu vou continuar. Ele falou, eu não estou vendo nada bom nesse cara. Aí a minha irmã, essa irmã que é a Lucinéia, ela tem uma visão espiritual muito grande também. Ela consegue ver muita coisa. Que Deus mostra para ela. Falou assim, Lucimar, sai fora. Isso aí é armadilha. Eu falei, mas você nem conhece ele, você está com ciúme de mim, você está com inveja, porque você queria estar namorando. Você não está. Coisa de irmã. Nós temos quase a mesma idade, né? Diferente de um ano. Você está com inveja porque você não está namorando, não sei o quê. Ela falou, Lucimar, eu estou vendo que tem alguma coisa errada com esse cara. Esse cara tem alguma coisa de trevas nele. Você não está enxergando, você está cega. Eu falei, não, eu estou gostando dele, eu vou namorar com ele. Aí eu passei por cima do meu pai, passei por cima da minha irmã e comecei a namorar com ele. Aí depois de uns 2 meses, aí pronto, eu conheci a família dele. Quando eu conheci a família dele, é aí que eu apaixonei por ele mesmo, porque a família dele é uma família muito tranquila. Todo mundo, assim, quase todo mundo cristão. Sim. A maioria, a sogra cristã, as irmãs dele, a maioria cristã, o irmão dele, diácono da igreja. Falei, tá vendo? Pessoal, tudo de Deus, gente. É aqui mesmo, mas só que eu não sabia que ele era o vilão. ele era a treva da casa, Jesus, era ele. Aí ele era o lobo, né? Aí a família falou, não, que sogra abençoada. Mas ninguém falou nada? Não contaram nada, mas aí eles me explicou, olha, mas por isso que eles não contou, porque o negócio era muito sério. Porque se eles contassem, era coisa pesada. Mas aí eu falei que minha sogra me chamou, depois que ela viu que o namoro estava ficando sério mesmo, ela falou assim, aqui, olha, você realmente quer continuar com ele? Aí eu falei, quero continuar com ele. Ela falou, se você quer continuar com ele, então você vai perguntar o passado dele. E eu não vou te falar, você vai perguntar para ele, que é você que vai casar com ele. Por que você não pergunta? Eu falei, não, você tá certo, a senhora tá certa, eu vou perguntar para ele. Aí eu perguntei ele, já 2 meses e meio mais ou menos de namoro. E meu pai sem concordar, e eu namorando. O negócio ficando cada vez mais forte, e meu pai não concordava não, mas ele aceitou, obrigado. Sim. Ele tipo assim, eu aceito, mas não concordo. Porque ele viu que eu não ia parar mesmo, ele teve que aceitar o cara ir lá em casa, sentar no sofá, não tinha saída. Aí ele falou assim, olha, eu não concordo, mas já que você quer, pode continuar. Aí, o que eu fiz? Aí eu levei lá, conversou com meu pai não concordou, continuei. Aí eu falei com ele assim, eu queria saber seu passado. Ele falou, olha, se você quiser continuar comigo, nunca pergunta o meu passado. Quer dizer, aonde tem oculto, Deus trabalha com coisas descobertas, não com coisa encoberta. Porque é o oculto, o Deus revela o oculto escondido, né? Aí ele queria ocultar, trevas. Já tinha trevas. Mas a cegueira espiritual e a carência e a rebeldia falou, sabe de uma coisa? O importante é o presente. O importante é que agora ele está tranquilo, então não interessa o que ele fez no passado, não. Só que eu não sabia que ele não era liberto. Ele estava vivendo aquele momento. Tipo assim, na hora certa vai mostrar as unhas. Tipo isso. Mas como ele queria pegar uma menina virgenzinha da igreja, novinha, ele pensou, não, vou ter que segurar. Vou ter que fingir de bom agora, de um homem bom, para pelo menos conseguir trair essa irmãzinha da igreja. Né? Aí, dando minha filha uns 3 meses de namoro, eu já marco o casamento. 3 meses de namoro, marco o casamento. Aí já marquei o casamento, sabe há quanto tempo? 5 meses de namoro. Sabia nada sobre ele, nada. Aí todo mundo falou, gente, você não vai casar, não. Aí minha irmã se levantou. Minha irmã ficou nervosa. Ela falou, ai, meu Deus, o que eu faço com essa menina? O que eu faço com ela? Ô, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, lá perto, e meu pai desesperado. Meu Deus, ela não pode casar com esse cara é estranho, ela não pode casar com ele. E aí a família dele percebeu também, não podia falar nada, foi deixando. Sim. Minha sogra tinha me avisado, eu não vou no seu casamento. Na hora do seu casamento, eu vou estar de joelho orando. Não quero nem ver seu casamento. Olha pra você ver. Gente, todo mundo estava falando para mim, só eu que não enxergava. Só eu que estava, todo mundo. Imagina a sogra falando, eu nem vou, que eu não vou participar de um trem desse, e a pessoa, se a mãe do cara falar isso, meu Deus. Eu estava cega, a revolta, eu queria ficar livre do meu pai. O meu erro foi esse, eu queria ficar livre do meu pai de qualquer jeito. E eu pensei, casando, eu fico livre dele.
Ainda provo pra ele que tem pessoa que me ama. Olha esse lado do diabo. Cegueira purinha. Aí pronto, aí tinha um irmão, um pastor que morava lá perto de casa, que ele revelava. Tinha um pastor que morava lá perto de casa que ele revelava. Sabe essas igrejinhas de fundo de quintal que a pessoa abre ela mesma? Sei. Só que a minha irmã tava tão desesperada, a gente nunca gostou muito disso, que a gente acredita em revelação e tudo, só que a gente não concorda muito com esse negócio de ir atrás de profeta. A gente acha assim, se Deus quer falar, ele envia o profeta até a gente. Agora, se tiver num culto, Deus levantar alguém, Deus envia a pessoa até você. Sim. Mas você ficar caçando profeta é perigoso, por quê? Porque se ficar caçando profeta, você pode pegar uma profetada, né? Profetada que fala, né? Aí você sabe o que aconteceu? Minha filha, nessa hora que ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá naquele quintalzinho, daquele pastor lá que faz revelação, ele fazia os cultos no quintal dele mesmo. Aqueles que fingem que é pentecostal e tudo, mas era pessoa falsa. A gente achava que... A gente ficava em dúvida, não sabia. Achava ele meio estranho, mas ele não mostrava nada, né? Então a gente achava que poderia ser cristão mesmo. Mas que era estranho, era. Aí minha filha falou, se ele falar que Deus mostrou que não é de Deus pra você, separa com isso agora. Porque a minha irmã estava desesperada. Sim. Falou, vou ter que levar nesse pastor, que aqui perto de casa, que ele mexe com revelação. Aí, sabe o que aconteceu? Levou a gente. Aí quando levou a gente pra lá, o pastor começou a orar. De repente o pastor falou... Ih, minha filha, já era pra ter casado. Jesus, isso é de Deus demais. A minha irmã ficou desesperada. Meu Falou, agora Deus. pronto, acabou com a minha irmã. Aí eu falei, aí eu tô assim pra ela, eu falei que você que era de Deus. A cegueira. Eu falei que você que era de Deus, fiquei toda feliz. Minha filha, depois nós fomos descobrir, esse pastor, sabe o que acontece com ele? Ele vai pro Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, eles matam ele com não sei quantos tiros. O pastor era traficante que estava correndo do Rio, fugiu do Rio, traficante, pesado. Ó pra aí. Então ele não era pastor, não. Ele falou que era pastor para esconder da polícia. Sim. Ó, pra você ver. Ele estava lá Misericórdia. escondido. Pronto. Aí nós marcamos o casamento. Meu casamento foi com um funeral. Entrou meu pai de cabeça baixa, aí eu de cabeça baixa, quase chorando. Porque o que não tem a bênção, tem a maldição. O que não tem obediência é maldição. Então, o casamento fora da bênção, da obediência, é maldição. Não tinha a bênção do meu pai, então não tinha a bênção de Deus. Aí entrou todo mundo triste, fez festa e tudo, mas sabe aquela coisa, tudo forçado? Então, foi muito ruim. Minha sogra não foi muito ruim o casamento. Pronto, aí começou. Depois de 2 anos, mais ou menos, 2 anos, ele mostrou quem ele era. Começou, como que começou? Aí ele mostrou quem ele era. Primeiro ele chegava, minha filha, com rosas pra mim. Aí meu pai deu a casa que é do lado dele pra nós morar. Sim. Que meu pai tinha a casa dele e uma casa do lado. Essa casa era como se fosse uma casa pra ele alugar. Aí ele é um barracão. Aí ele deixou nós 2 morar lá. Aí, depois de 6 meses, eu engravidei do meu filho. Aí, fiz o Arthur. Aí, meu pai deixou a gente morando lá. Meu pai era doido com meu filho, né? Até para cuidar do meu filho também, mais perto dele. Sim. Aí, minha filha, do começo, ele levava rosas para mim, bombom, romântico. É uma maravilha. Nossa. Aí, de repente, minha filha começa a luta. De repente, começa a luta. Um dia, eu já passando mal na minha casa, sofrendo, porque ele começou a chegar tarde em casa. Começou a chegar todo dia tarde em casa e eu comecei a ficar preocupada, porque ele trabalhava de mecânico, eu pensava, talvez ele tá arrumando o carro dos outros na rua e tudo, o carro estragou no morro e tal, que tinha um borrão lá em casa, mas aí começou todo dia de chegar de madrugada. Aí até que começou a chegar tipo com mato e lama na perna, na roupa, sabe? Com coisa que tinha corrido de alguém. Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu comecei a pedir a Deus assim, ó Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que está acontecendo alguma coisa. E aí meu pai sempre falava, a casa vai cair. Você vai descobrir quem esse homem é. Prepara que a casa vai... Meu pai sempre falava, a casa vai cair. Você vai descobrir quem ele é. Ah, pra quê? Bateu e valeu. Aí teve um dia que eu fui dormir e ele pegou uma bolsa. Isso ele chegando em casa tarde, várias vezes já, e ele trabalhava fichado, bonitinho. E eu peguei de terno e gravata. Olha. Tudo certinho. Maníaco mesmo. Com maníaco é assim, você sabe, né? Aí ele tudo bonito, todo mundo achava que era um homem de família. Tudo certinho. Pegou uma bolsa, e colocou umas coisas dentro da bolsa, não deixou eu ver. Aí eu falei, ai meu Deus, o que esse homem tá fazendo? Aí eu comecei a orar. Falei, Deus, mostra o que tá acontecendo. Mas antes disso, eu já comecei uma campanha na minha casa com as irmãs do Cio de Oração. Que aí eu vi que o bicho tava começando a pegar. Eu vi que tava chegando muito tarde, a boca muito seca, o olho muito vermelho. Eu nunca vi fumando, mas o olho muito vermelho, a boca muito seca. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Aí eu comecei a fazer uma campanha de oração lá em casa. E quando as irmãs chegavam na porta da sala, ele já corria pra porta da cozinha. Ele já fugia. Ele saía e já ia pra rua. Ele não aguentava dentro de casa quando as irmãs entravam. Sim. Porque já era o demônio sabendo que ia ser revelado o que ele estava fazendo, né? Deus ia mostrar o que estava oculto. Sim. Falei, Deus, eu não estou aguentando mais, esse homem chega só de madrugada, então já vamos mostrar o que está acontecendo? Aí Deus foi e começou, minha filha. E não mostrou mesmo? Aí, de repente, nesse dia, ele pega a bolsa. Eu falei, o que tem dentro dessa bolsa? Ele falou assim, não, eu estou indo na igreja lá no bairro tal. Eu falei, mas o que você está levando aí? Ele falou assim, não é nada sua conta, não. E não deixou eu ver. Aí foi. Aí quando deu umas 11 horas da noite, eu e meu filhinho em casa, bebê, né? Meu filho era bebê ainda. Aí eu comecei a sentir mal, 11 horas da noite.
E aí eu comecei a passar mal, comecei a orar. Deus, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa. Estava acontecendo mesmo. Te falei que eu sou sensível nessa parte, Deus me mostra as coisas. Aí Deus já estava me mostrando que alguma coisa estava acontecendo. Aí eu lá, meu filho, meu pai dormindo na casa da minha madrasta, né? E eu lá com meu filho sozinha. Aí, de repente, minha filha, ele chega, mais ou menos de madrugada. Chega ele, com o olho regalado. Aí chegou com o olho regalado e falou, vão dormir. Eu falei, não, mas por que você está com tanta pressa? Que está acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, eu quero dormir logo. Aí deitou. Só que ele deitava e dormia na hora. Não sei, o homem é assim, dorme na hora, né? Só que ele deitou e não conseguia fechar o olho. Ele estava muito assustado. Aí eu já achei estranho. Fez acontecendo alguma coisa, que ele não consegue fechar o olho. Ele estava com o olho regalado e fingindo que estava quietinho, mas ele queria que eu ficasse quieta. Aí quando dá 3 da manhã, chama no portão. Aí eu falei, ô Carlos, tá chamando no portão. Aí tá chamando, Carlos, você tá aí? Tranquilo, aquela voz tranquila. Sim. Falei, tem alguém te chamando no portão. Ele falou, não, deve ser alguém querendo que eu socorro carro, porque ele é mecânico, então a pessoa ele chamava ele mais tarde, porque o carro não subiu o morro, ele tinha que socorrer. Mas mesmo assim, 3 horas da manhã era muito estranho, né? Tarde, aí já era demais, né? Aí chamando no portão. Aí eu falei, eu vou ver quem é. Quando eu chego na janela para ver, eu vejo um tanto de polícia. Tudo com a arma na mão. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, ô Carlos, quem tá na porta é a polícia. Ele falou, não atende, não, entra para dentro e fecha a janela, fica quietinha. Aí ele foi, fiquei quieta. Aí eu não deitei, não, fiquei em pé. E ele ficou lá no quarto, lá, sem saber o que fazia. Aí a polícia tá assim, Carlos, a gente sabe que você tá aí. Pode atender, a gente sabe que você tá aí. Aí eu falei, ô Carlos, realmente, eu vou ter que atender, porque ele sabe que você tá aqui. Quando eu falei isso, ele já começou a arrombar uma janela que nós tinha de construção no fundo e começou a quebrar ela e pular pro outro lado. Quando a polícia ouviu o barulho dele fugindo, e eu sem entender nada que tá acontecendo. Eu fiquei no meio, e meu filho no berço dormindo. Meu filhinho no berço dormindo. Acho que tinha um aninho e meio, mais ou menos. A polícia começa a chutar o portão e começa, abre esse portão, dona, agora! Abre o portão agora, que ele tá fugindo! Aí a polícia começa a atirar, minha filha, tanto de polícia começa a atirar no quintal da minha casa. E meu filho lá dentro, o bebezinho, começa a atirar para a parede, atirar para tudo quanto é lado. E eu no meio do tiro, e até pegou minha cachorra começou a gritar, atirou na minha cachorra. E aquela loucura. O que eu fiz no meio do tiro? Eu corri, consegui abrir o portão, porque eu estava nervosa, tremendo. Eu não consegui abrir, a chave caía, até consegui abrir. Consegui abrir o portão, a polícia entrou. Aí outros policiais já desceu por baixo, já atirando para pegar ele no fundo, que ele percebeu que ele correu pro fundo. Eu pego meu filhinho novinho, de 1 ano e pouco, e saio no meio do tiro com ele no colo. E corro lá, meu pai dormiu no andar de cima, e corro lá e subo para colocar meu filho lá no quarto do meu pai, porque aí eu fui, bati na porta do meu pai já começou a ver o barulho e veio, né? Sim. Aí eu já encontrei com meu pai, com meu filhinho no colo, falei, pai, coloca ele aí com a mãe, que eu chamava ela de mãe, né? Coloca ele aí com ela e vem que o bicho pegou aqui. Agora o bicho tá pegando. Aí vem pra cá logo, vamos pra lá. Ele falou, a casa caiu? Falei, pai, a casa caiu. Ele falava isso todo dia comigo, a casa vai cair. Você vai descobrir que homem é esse. E ele não sabia de nada. Só que ele sentia, né? Ele mesmo sentia. Eu tava pai, cega, mãe, ele sentia. E a oração que foi feita lá em casa pra Deus mostrar. A polícia vai e começa a procurar ele foge. Aí a polícia entra na minha casa e começa a jogar tudo pra cima. Tudo. Começou a jogar tudo pra cima. Colchão, procurando droga. Falei, gente, eu nunca vi esse homem fumando. Aí a polícia tá assim, calma, dona, calma. Mas, gente, o que ele fez? Eu chorando, tremendo, desesperada. Gente, o que ele fez? Alguém me fala, por favor, o que ele fez? Calma que a senhora não vai acreditar. Não adianta falar que agora a senhora não vai acreditar. A gente vai falar daqui a pouco. Aí o tenente vai conversar com a senhora. Aí o tenente veio. Ele já tinha fugido. Meu menino estava com meu pai estava lá. Aí o tenente falou assim, olha, mais ou menos 11 horas da noite, o horário que eu passei mal, o seu esposo estava tentando estuprar uma moça lá no bairro tal. Meu Deus. Nesse horário. Só que ele só não conseguiu estuprar ela porque quando ela subiu o morro, que ele pegou ela e levou pro lote vago, que ele começou a tirar a roupa dela, ele não sabia que o irmão dela estava vindo mais atrás. Ele achou que ela estava sozinha. Então, quando ele pegou ela, o irmão dela passou e viu um homem lutando com a menina no escuro, no lote vago, que é na rua da casa deles. Sim. Aí ele correu na casa dele e falou, mãe, chegou aí? Aí ele falou assim, não chegou. Aí ele já veio para matar meu marido. Ele já veio cego. Nossa. Aí ele já veio cego. Ele veio minha irmã. Ela estava comigo, uma menina de cabelo cacheado, lá no escuro, e ela não chegou a ela. Aí ele já entrou, e quando ele entrou em cima, que ele já partiu para cima do meu marido, aí os dois começaram a rolar no chão, começou a lutar. E aí, minha filha, meu marido tinha. Aí a polícia falou assim: dentro da bolsa dele, ele tinha um pedaço de cobertor, uma faca e uma corda. É o que ele tinha colocado na bolsa quando ele saiu.
Demônio Pra puro, matar. né? Demônio puro. Demônio puro. Quem ia estrupar, ele ia matar também? Marrar, né? Misericórdia. Amedrontar, não sei o que ele ia arrumar. É. Mas é o que ele pegou. Minha filha, de repente, chega ele lá em casa porque ele conseguiu fugir. O cara era esperto. Aí foi a hora que ele chegou lá em casa. E parece que ele foi a pé. E é uma distância bem grande. Parece que foi a pé de madrugada. Ele chegou, deve ter ido correndo. Ele era altão, então ele correu bastante. Aí ele chegou lá em casa de madrugada. Então, nessa hora que ele tava correndo desse cara. E aí o cara foi e chamou a polícia, né? Só que Deus é tão bom que ele, além de ele pegar dessas coisas, ele pegou a Bíblia também. Só que na Bíblia que ele pegou, fingindo que ia pra igreja, que ele tava fingindo que ele tinha ido pra igreja, por isso que ele pegou a Bíblia. Tava a foto dele, o nome da rua que ele morava, o número da casa, tudo, telefone, tudo direitinho, a foto dele lá de todo tamanho. Aí pronto, ele conseguiu fugir do flagrante. Quando foge do flagrante, a polícia não pode pegar. Aí a polícia só pode pegar depois que juntar provas. Aí pronto, aí meu pai levou eu na casa dessa menina, foi muito difícil eu ter que ver essa menina, ela chorando muito, conversei com ela, fiquei muito triste pela menina, muito, muito triste mesmo pelo sofrimento da menina. Ele não chegou a conseguir violentá-la, mas violentou a mente dela, né? Com então ele destruiu a mente da menina, ele foi um canalha mesmo com a menina, um monstro, né? Foi o demônio mesmo que usou dele mesmo, ele deu o diabo, ele estava cheio de demônio nessa hora. Uma pessoa para fazer isso, não tem como ela não estar cheia de demônio, né? Sim. Totalmente a mente cauterizada. E aí eu fiquei muito triste pela menina, com muita dó da menina mesmo, muito chateada pela menina, pela família. Aí a menina ficava assim, moça, não fica esse homem não, esse homem é doido, ele vai te matar, tadinha, falava comigo. Só que eu também tinha o meu lado, era o pai do meu filho, eu casei com ele, eu também tinha medo dele. Então, assim, eu tinha outra história, era um casamento, aí a gente também sabe a situação do divórcio, é uma luta. A minha mente estava um turbilhão, tinha acabado de casar, eu estava praticamente na lua de mel, Sim. 1 ano e pouco, 2 anos, eu tava na lua de mel com ele ainda. Meio que lua de mel ainda, vivendo no começo do casamento, né? Aí pronto, aí minha filha, depois disso, a polícia, ele fugiu do flagrante. Aí ele foi lá em casa, ele voltou lá em casa depois, ele fugiu. Aí depois a polícia falou, não dorme aqui não, porque ele pode voltar e a gente não sabe como é que ele tá. Dorme na casa do seu pai. Aí eu fui pra casa do meu pai, dormi na casa do meu pai e realmente ele voltou. A gente viu a luz acendendo, ele arrumou, colocou tudo no lugar. No outro dia eu voltei, tava tudo arrumado. Tudo que tava jogado, ele arrumou tudo. Deixou tudo arrumadinho. Ele deixou uma carta pra mim, falando, olha, não foi eu que fiz isso, é mentira deles. Aí ele começou a se dar como inocente. Não foi eu, isso é mentira deles, armado contra mim. Aí, como ele era tão esperto, ele falou, mas eu ia pensar, como que ele sabe o que ele estava falando então? Aí ele falou, aí ele escreveu na carta, eu ouvi eles passando, eu estava escondido quando eu fugi do flagrante, eu ouvi eles passando e falando, mas como que ele era esperto, que eu ia pensar, como é que ele sabe sendo que ele não foi ele, o que estava acontecendo, e para mim, por que ele correu se não era ele? Olha, você vê que mentirada, lógico que era ele. Aí a Bíblia lá com a foto dele, a bolsa dele, tudo. Sim. Mas a gente que é esposa, nessa hora a gente tranca a mente da gente. A gente nunca. A gente não vem na negação. Ver a verdade, a gente não quer ver a verdade porque a gente sofre. Fica então cega. é a negação. Sim, é o momento da negação. sim. Aí foi onde ele. Aí de repente ele fugiu. Aí foi triste. Essa parte foi muito triste. Que foi a parte que ele veio. Ele voltou lá em casa. E foi a parte de despedir do meu filho. Aí doeu muito. Essa parte doeu, porque meu filho já ficava em pezinho, né? Sim, quase 2 aninhos. Aí ele ajoelhou na frente do meu filho e olhou no olho do meu filho com a bolsa dele, magrinho, pele e osso já, estava acabado. Deus. E eu veio naquela situação e saber que tudo era por causa da minha desobediência. Mas ele ia para onde? Para cadeia? Não, ele ia embora, fugir. Ele queria fugir. Porque ali ele ainda podia fugir, porque a polícia não podia pegar ele ainda. Tava ali. Porque ele fugiu do flagrante, né? Aí ele foi e negando que não era ele, mas aí quando ele ajoelhou pro filho dele, aí ele falou, o papai te ama, mas o papai vai embora. O papai vai se despedir de você. E naquele momento eu fiquei com dó, porque o meu filho começou a chorar como estivesse entendendo. E ele era uma criancinha. Aí as águas começou a descer. Sabe quando você chora assim, Sim. sem fazer barulho? Só as águas de sentimento? Aí as águas começou a descer no olhinho do meu filho. E quando eu vi aquela cena, ele chorando de um lado, com a vida destruída, derrotado, porque por mais que ele for usar para Satanás, o diabo usou dele e tudo, é uma alma. Ali era uma alma que o diabo estava destruindo. Porque eu sei que é muito fácil a pessoa... Tem quem ouve meu testemunho mesmo, fica... Nós tinha que matar. Eu sei que as pessoas pensam assim. Só que as pessoas esquecem também que aquilo ali é uma alma que deu brecha para Satanás. E aí Satanás aproveita da fraqueza da pessoa e destrói a vida da pessoa. Ali estava destruindo um pai também, que tinha um filho, um marido, que estava com a mente toda cauterizada. E com certeza também veio de revolta. Então todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Aí, só que não justifica.
Aí pronto, aí a polícia foi e um dia, aí ele foi nesse momento embora. nesse momento que eu tava despedindo do meu filho, foi o momento que doeu mais em mim. Por quê? Porque o meu filho tava passando uma coisa por culpa da minha desobediência, aí doeu. Porque eu vendo o meu filho abraçando o pai dele, despedindo o pai dele pequenininho, por causa do pai dele joelhado, olhando ele olho a olho, ali os dois chorando e eu sabendo que aquela dor que o meu filho tava sentindo era por culpa minha. E é algo que eu sabia que ia refletir depois. E refletiu na adolescência do meu filho. Aquela despedida ali do pai dele. Então, eu sabia que era culpa minha. Aí eu me culpei muito ali naquele momento. Aí eu chorei muito também. E aí ele despediu e foi embora. E quando eu vi aquele homem todo pele e osso, já com fome, já não tinha nem onde comer mais, estava indo para morrer mesmo. Aí eu fiquei olhando da Gretinha, eu e meu filhinho no colo, e olhando, e nós dois chorando. Então, ali foi uma cena muito pesada para mim. Falei, por que eu fui desobedecer meus pais? Não precisava de eu estar vivendo isso agora. Um homem indo embora, que vai morrer a qualquer momento. Aí pronto, aí ele foi embora, a gente viu ele, eu vi ele indo embora, eu vi que esse homem aí acabou, esse homem aí está destruído. Aí depois de um dia a polícia me liga, falou assim que, olha, seu marido está preso, você precisa vir na cadeia, trazer roupa para ele e uso pessoal, e não dá para você visitar ele, você só vai trazer as coisas para ele porque aí dava uma gargalhada, ele está deformado. Você vê o preço do pecado, né? A Bíblia fala, há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Aí é onde fala que a desobediência leva à maldição. Aí pronto. Então, assim, eu estava sofrendo uma pressão psicológica de todos os lados. Aí foi aonde o meu pai começou a me pressionar para separar dele. Falou, não, você tem que largar esse homem. E se for olhar pelo lado do meu pai estava certo. Porque é um homem que, além de ser um homem que fez uma loucura, um estuprador que fez uma loucura, né, um homem que estava destruindo vidas, destruindo pessoas, ele estava destruindo eu também. Estava destruindo ele, estava me destruindo também. Só que o meu outro lado, já falava no lado como alma. Eu já comecei a ver ele como uma alma que eu sabia que, infelizmente, a qualquer momento ele ia morrer mesmo por causa da situação. Aí eu coloquei como fosse assim, eu entrei na situação, quando eu descobri que o cara era um escravo de Satanás, eu deixei ele morrer na mão do diabo e ir para o inferno. Eu coloquei como uma culpa. Tipo assim, então, já que eu entrei na briga, já que eu casei com o cara e não quis saber o passado do cara, agora é muito fácil eu ter uma notícia aqui que ele se matou. É muito fácil, né? Aí eu vou viver minha vida achando normal. E ele é o pai do meu filho. E meu filho ia pensar o quê disso? Então, eu falei, e você, infelizmente, né? A pessoa que entra numa vida dessa, aí sabe que a pessoa não vai viver muito tempo. Mas aí eu comprei uma briga feia com meu pai. Que meu pai falou, não, então você não vai separar dele? Eu falei, não, pai, eu vou lutar por ele. Não para ele viver comigo de novo quando sair de lá, eu vou lutar pela alma dele. Ah, meu pai virou o bicho comigo. Aí meu pai falou, então tá, então se você não vai separar desse homem, a partir de hoje, a casa que eu te dei, eu tomo ela, você tá na rua e eu tomo seu filho. E você já lembra que meu pai já tinha feito isso comigo, com a minha irmã, as gerações aí. Com a sua mãe, né? Com a minha mãe. Então, eu queria fazer a mesma coisa com o meu filho. Aí, eu ia viver o mesmo com a minha mãe, né? Aí eu falei, não, pai, você não pode tomar. Eu falei, posso? Você está com depressão. Você cai na rua e desmaia. Eu comecei a ter depressão muito forte, eu dava crise de ansiedade fortíssima. Aí eu comecei a dar uma dor de cabeça insuportável, eu desmaiava na rua. Isso sem ter nada. Eu ia lá, fazia os exames, não tinha nada. Não tinha nada. Ansiedade, depressão. Depressão, crise de ansiedade, por causa que a minha mente estava muito nova para tanta coisa. Porque eu já tinha começado a minha guerra fugindo da minha própria mãe lá na infância. A minha vida toda foi vendo polícia, meu pai batendo minha mãe desmaiando, minha madrasta arrebentando a minha mãe arrebentando a minha madrasta, só sangue descendo. A minha infância foi toda assim, fugindo para a rua, na frente de carro, criança correndo da minha própria mãe. Depois eu ainda entro numa situação dessa. A minha mente não estava pronta. Aí, com isso, o tempo foi passando, e eu fui ficando cada vez pior. E como meu pai tomou a casa, aí meu pai fez eu sair mesmo. Aí eu tive que sair, porque eu não abandonei meu marido. Aí meu pai fez eu sair da casa. Ele falou, não, então você vai sair realmente da casa. Aí, quando eu saí da casa, e assim, uma coisa que eu nem gosto muito de falar, mas que doeu muito em mim, que eu não queria ter feito, mas como eu estava vivendo a situação, eu era obrigada a fazer, que era ficar com ele lá na cadeia. Aí, essa parte doeu bastante. Porque nessa época ele já estava me ameaçando de morte. Lá dentro? Se eu não ficasse com ele. Ele já estava me ameaçando de morte. Ele colocava pessoas para me vigiar na rua. Meu Deus. Às vezes eu estava passando, homens vinham e me davam bilhete, que era bilhete escondido, bilhete que ele mandava me dar, me ameaçando eu e toda a minha família. Se você não ficar comigo, eu mato você e toda a sua família. Meu Deus. Eu não sei se ele teria coragem de fazer isso, mas como é que vai saber? Aí essa parte me machucou muito. Que eu ficava com ele, era tipo um lençol
que dividia a cadeia dos visitantes, tudo lá fora. Estava todo mundo lá fora e eu do lado de dentro com ele, só um lençol. E os policiais ficavam cá fora, tudo gargalhado e rindo. Meu Deus. Aí essa parte doeu. Essa parte eu não queria que tivesse acontecido. Mas foi o preço da desobediência. Né? O preço que eu paguei por desobedecer meus pais, meu pai. Então, esse preço aí, eu tive que encarar ele, mas foi um dos mais pesados para mim, sabe? É como ele estivesse me usando, né, lá na cadeia. Sim, né? sim. Mas eu também não podia, eu era esposa dele, era casada com ele. Então, foi uma situação difícil. E eu não queria abrir mão dele, porque eu pensei, se ele se matar lá dentro, porque ele tentava se matar direto. Se ele se matar lá dentro, eu vou ficar com consciência pesada. Aí meu filho vai crescer falando, mas você também abandonou ele lá dentro, né, mãe? Por que você não não lutou até ele sair? Para mim, você já sabia que ele ia morrer mesmo? Por que você não lutou até ele sair? Quando o meu marido começou a fazer essa situação lá na cadeia, me humilhar e tudo, tentar querer me matar, o meu pai, quando ele me jogou para fora de casa, eu não tive mais para onde ir. Só que eu estava com depressão profunda, estava com crise de ansiedade, síndrome do pânico, e foi aonde eu tive que trabalhar em casa de família desse jeito. E meu pai não deixava eu chegar perto do meu filho. Quando eu chegava perto do meu filho, o meu pai fazia uma lavagem cerebral na cabeça dele e falava que não chega perto da sua mãe, porque sua mãe e seu pai te odeiam, por isso que eles não estão com você. Meu Deus. Então, aí, naquele momento ali, falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar em casa de família. Que aí eu venho da minha casa só final de semana. Aí, quando eu vier na minha casa no final de semana, aí o que acontece? O meu pai me vê menos, aí ele vai brigar menos comigo, aí eu acho que é bem mais fácil, não precisa de eu ficar perto aqui de casa, e aí eu trabalhando lá, ele me vê menos, ele vai brigar menos comigo. Aí, quando eu vim, quem sabe, quando eu venho no final de semana, ele deixa eu ver meu filho. Meu filho, ele escondia atrás da porta, toda vez que eu chegava, e falava assim, não chega perto de mim não, mamãe, não põe a mão em mim não, mamãe, você não pode pôr a mão em mim. Eu falava, por quê, filhinho? Porque você me odeia, mamãe, eu sei que você me odeia, você está mentindo, o vovô falou que você e o papai me odeiam. Então, assim, era muito difícil. Você vê o seu filho, você já não está conseguindo ajudar, porque você está sofrendo, então você já não está conseguindo ajudar seu filho, porque você está doente, debilitada, e ainda sabendo que está sendo, enquanto você está trabalhando sem poder, mas você tem que trabalhar, e não pode ficar dentro de casa com ele ainda está sendo feita uma lavagem na cabeça dele. Aí, quando você chega perto dele, ele não acredita no seu amor. É muito difícil. Foi muito difícil que eu passei. Mas eu mereci tudo isso, que foi o preço que eu paguei por ter desobedecido meu pai, né? Então, eu violei o maior mandamento com promessa. Mas que doeu. Doeu muito. Aí eu fui trabalhar lá numa cidade que tem lá. Aí eu fui trabalhar em casa de família e cheguei nessa casa de família e com depressão. Então eu sofri muito, eu trabalhei doente. Já estava com depressão, tratando com psicólogo. Só que eu tinha que trabalhar, eu estava pele e osso. Estava magra mesmo. E eu já sou magra, eu estava magrinha, perdi mais de 10 quilos. E eu era bem mais magra do que eu estou agora, eu era magra mesmo. Então eu estava pele e osso, cheguei lá igual um caco. Aí eu comecei a trabalhar nessa casa de família, só que Deus, ele é tão lindo, sabe, Jamile, que Deus, quando ele quer encontrar a gente, ele acha a gente em qualquer lugar. Aí a primeira casa de família que eu entrei, a mulher não deixava eu comer. Ela fazia uma medida de comida com as panelinhas, aí eu fazia, ela falava, a medida é essa, aí eu fazia comida, salada, cozinhar, tudo direitinho, e a Fava coloca em cima da mesa e depois você fica lá no seu quarto esperando eu, meu marido e as crianças comer. Depois você vem e retira a mesa. Aí eu pensava, eu vou ir retirar a mesa, mas pelo menos eu vou comer o resto, né? Assim, o que sobrar eu como, e eu morrendo de fome. Eles iam comer lá para 1 da tarde, eu morrendo de fome. E ela não deixava pegar fruta, nada. O que eu fazia? Eu tinha umas pratinhas, eu ia para a padaria e comia pão com salame. Ela não deixava eu comer na casa dela. Aí, quando eu morava lá, na casa dela. Deus. Eu dormia lá. Aí Olha ela ia, só. e eu consegui, nessa casa, eu consegui ficar só uma semana, porque eu não aguentei, porque eu ia acabar morrendo de fome, né? E eu trabalhando o tempo todo. Aí, sabe o que ela fazia? Quando eu ia lá para tirar a comida e falar assim, agora eu vou comer pelo menos o resto, não tinha nada mais. Tinha tipo um caroço de arroz, um caroço de feijão, só aqueles carocinhos que sobram no fundo, não tinha comida. Aí um dia eu virei para ela e falei assim, você não quer que a gente faça uma medida a mais, não? Porque não está sobrando comida para mim. Ela falava, não, é isso, sobrar, sobrou, não sobrar, não sobrou. E nunca sobrava. Misericórdia. Então, é os preços que eu fui pagando, sabe? Cada vez piorava mais. Aí eu com depressão, sofrendo, a situação. Então, eu estava sofrendo muito, muito mesmo. Aí eu fui e saí dessa casa. Minha irmã mesmo falou, não, sai dessa casa, pelo amor de Deus, que você não precisa disso, não. Aí eu saí dessa. Aí eu arrumei outra para me ficar. Essa eu fiquei só uma semana. Aí eu fui trabalhar
em outra casa. Aí, nessa outra casa, a mulher era muito boa para mim. Só que Deus é tão lindo. Tinha um quartinho de empregada bem pequenininho, uma televisãozinha dessas antigas, bem pequenininha, e ela pegava a rede super. Eu não sei se a rede super pega aqui, eu acho que pega só lá no... Pega aqui? Então, pegava a rede super, que é da Lagoinha. Aí, eu nem conhecia Diante do Trono direito, na época. Que eu era da Assembleia, né? E eu não conhecia. Aí, minha filha, eu dormia do lado do canil de cachorro. Tinha um canil do cachorro do lado desse quartinho de empregada e era um cheiro insuportável, que era cachorro policial. Podia lavar o canil, não adiantava, porque é muito odor, sabe? Aí era um mau cheiro terrível e eu sofria para dormir com aquele cheiro e eu dormia do lado do canil do cachorro. Eu me sentia a gata burraeira mesmo. Aí, minha filha, quando eu ligava a televisãozinha dentro do quarto, toda ferida, toda machucada, tava lá Ana Paula cantando aquela música Quero beber do teu rio, Senhor. Quando ela começava a cantar aquela canção, que ela sempre cantava no programa da Rede Super, eu caía no chão no meu quartinho, com aquela televisãozinha pequenininha. Você vê quando Deus quer te achar, Ele te acha. Você acredita que Deus começou a me curar ali nesse quartinho de empregada? Aquilo ali eu ia rolando no chão, eu ia chorando, saudade da minha casa, saudade do meu filho, meu Deus. Eu quero ser curada. Eu não quero viver essa situação. Eu tenho um filho, Deus. Eu sei que eu errei, mas o Senhor tem poder para me curar. Deus, por favor, cura minhas feridas. E ali o louvor vinha e derramava. O meu coração se derramava naquele chão, aquele odor terrível, aquele cheiro que eu dormi do lado certinho do canil do cachorro. E eu naquela humilhação, sabe? O quarto pequenininho, televisão pequenininha. Mas foi aonde Deus começou a me curar. E aí teve um dia que eu falei assim, eu vou ir lá na Lagoinha pela primeira vez, que é a grandona, né? A sede. Eu nem sabia como é que ia lá. E eu consegui um dinheirinho de passagem. Eu fui toda arrebentada. Aí eu lembro que quando eu entrei, ela é bem grande, a Lagoinha, né? Sim. Aí quando eu entrei na Igreja Batista da Lagoinha, eu falei, eu me senti um Mefibosete. Eu me senti, eu sou um lixo, o que eu estou fazendo dentro dessa igreja, eu sou um lixo. Aí eu me escondi de todo mundo, falei, eu não vou deixar ninguém me ver, eu vou ficar escondido, que eu só quero sentir a presença de Deus, eu preciso ser curada. Aí, naquele momento ali, que eu entrei, quem estava ministrando? A Ana Paula. Aí ela estava ministrando, aí eu comecei a chorar, eu sentei a última lá do banco, fiquei escondidinha lá, aí ela estava ministrando. Aí quando ela parou de ministrar e falou assim, e eu estava com muita raiva do meu pai, eu estava sentindo falta do meu pai, saudade de um abraço de pai, eu estava precisando conhecer Deus, o amor de Deus de verdade, para me preencher esse abraço que eu estava sentindo do meu pai, que eu estava me sentindo muito rejeitada pelo meu pai, muito rejeitada, que o meu pai falava para me sumir, para não pisar lá mais, que o filho não era meu, o filho agora era dele, eu estava sofrendo muito com o meu pai. Estava me humilhando por eu não ter abandonado meu marido na cadeia, né? Eu dou razão pro meu pai, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe no final o que ia acontecer, por isso que ele estava me dando forças também, né? Aí ela falou, você que está sentindo falta de um abraço de um pai, eu quero que você venha aqui na frente. E você vai dar um abraço, todos vocês que estão sentindo falta de um abraço de um pai. Você vai dar um abraço todos esses irmãos que estão aqui na frente. Aí colocou, né, os obreiros lá na frente. E você vai sentir esse amor que você nunca sentiu. Agora você vai ser abraçado pelo pai. Aí, na hora que ela falou isso, aí todo mundo abraçou todo mundo e ninguém teve coragem de abraçar ela. E ela também estava lá. Mas aí eu fui arrastando lá para frente e sobrou ela. Todo mundo estava abraçando alguém, sobrou ela. Eu falei, como que um lixo como eu vai abraçar a Ana Paula Valadão? Eu sou um lixo. Como que eu vou abraçar essa mulher? Mas aí, naquele momento, eu não aguentei. Ela falou, quem quiser pode vir, eu tô aqui, pode vir, pode me abraçar, que você sentiu o abraço do pai. Ana Paula, ela é muito humilde, sabe? Sim. Aí ela abriu os braços, assim, quando ela abriu os braços, eu pensei, eu não tô nem aí, é lixo mesmo, mas eu vou abraçar ela. No momento que eu abracei a Ana Paula, Jamile, eu não sei o que aconteceu, Deus desceu ali naquele lugar, é como eu tivesse ido só para aquilo ali, sabe? Sim. Porque Deus já estava fazendo isso comigo, um encontro com o pai. Sim. E Deus já estava fazendo isso comigo lá no quartinho de empregada. Sim. Eu abracei ela, eu chorei tanto no peito da Ana Paula. Eu estava com tanta, assim, eu tava tanta coisa para jogar para fora. Sim. Eu estava assim, doendo tanto, que tudo que eu queria é ser amada naquele momento. Sim. Eu queria um abraço. E eu não podia isso com meu pai. Eu não tinha, meu pai já estava me desprezando. E eu falava, gente, meu pai sempre falou que eu sou branca, que eu não era filha dele. Eu preciso achar esse amor de pai. Eu não consegui ainda, eu quero achar um pai que me ama de verdade. E naquele momento ainda fui procurar um marido que me destruiu mais ainda, que eu não consegui achar um amor de verdade também. Então eu fui sendo só rejeitada. Aí ela foi abraçando, ela foi me apertando, aí eu senti realmente que é o Espírito Santo que estava me abraçando, sabe? Sim. E naquele momento eu senti o amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus como pai.
depois disso, ali Deus foi preenchendo as lacunas, sabe? Por isso que eu falo, toda pessoa que sente falta, que sente a orfandade, sente a falta de um pai. Talvez você está me assistindo agora e você não tem um pai. E você não encontrou esse amor ainda, você não encontrou esse pai ainda verdadeiro. Você foi rejeitado, você foi humilhado, talvez pelo seu pai. Ou você nem conheceu o seu pai. Quando você abraçar o próprio Deus, o amor de Deus na sua vida, se abraçar o Espírito Santo e sentir o abraço dele, você nunca mais vai sentir a falta de um abraço de um pai. Porque o abraço de Deus, ele preenche todo o vazio. Todo vazio. Ele te preenche por dentro e por fora. Ele te consome, o amor de Deus, ele te constrange. Ele consome o que não presta e constrange você com o amor dele. O que não presta, ele tira e o amor dele te acolhe. E ali, ele foi me curando, tirando lixo. E eu fui jogando tudo em cima da Ana Paula. Aí eu comecei a urrar. Eu gritava, eu urrava. Porque eu senti mesmo o amor de Deus. Sim. Porque eu fui ali para abraçar mesmo. Eu queria sentir o abraço de um pai. E eu fiquei com medo de abraçar ela, porque primeiro por ela ser uma mulher muito importante. E eu me senti um cachorro morto ali, como Mefibosete. Eu senti um cachorro morto desse aqui nessa igreja. Eu sou pior do que um lixo aqui nesse lugar. E eu não queria nem que as pessoas me vissem. Mas sabe quando é o próprio Deus que está te chamando? Assim, eu pensava assim. Mas sabe quando é o próprio Deus que está te chamando? E naquele momento eu senti, mas ela abriu o braço, eu falei, não tem jeito. Eu preciso de um abraço. Eu preciso ser amada agora. E Deus sabe, talvez eu não ia nem conseguir. Se Deus não fizesse aquilo ali comigo, isso que ele me levou naquele lugar. E Deus me curando. Só que aí, quando eu falava com meu pai verdadeiro, da terra, meu pai da terra, ele já vinha com toda a mágoa de novo, porque ele também estava ferido. E meu pai não me magoava porque meu pai era ruim. Meu pai era ferido. É porque a ferida dele nunca foi fechada. Sim. Meu pai foi uma bênção na minha vida. Meu pai me criou no evangelho. Meu pai me tratou bem, nunca deixou faltar o de comer para mim. Meu pai sempre trabalhou e eu, minha irmã, sempre comeu. Mesmo coisa assim, regada ali, mas nunca passou fome, sabe? Nunca passou frio. Meu pai cuidou muito da gente. Ainda plantou o principal na minha vida, que é Jesus. Claro que a experiência eu tive por conta própria, mas ele plantou a verdade. Sim. Eu só tive experiência com Jesus porque eu descobri quem era a verdade. Então, eu fui buscar essa experiência em Jesus porque alguém me apresentou ele. E quem apresentou foi meu pai. Porque você sabe que a experiência é você e Deus. Sua mãe pode criar na igreja, mas a experiência com Deus é você que vai ter. Viver essa experiência é pessoal. Isso aí é pessoal. Você sentir Deus falando com você, isso aí tudo é você e Deus. Mas alguém tem que te apresentar a verdade. E foi meu pai que apresentou. Então, isso aí eu sou grata para sempre a Deus pela vida do meu pai. Então, aí só como ele era ferido, ele me feria. Aí foi aonde eu saí de lá e teve um dia, aí eu voltei e falei assim, sabe uma coisa? Aí eu fui pro encontro, mas aí antes de eu ir pro encontro, eu falei, eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou voltar, vou ficar perto do meu filho, eu vou pedir perdão pro meu pai, eu preciso que o meu pai me perdoe, que me aceite de volta. Aí eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu lembro que eu tava com a mochila nas costas e eu tava perto de uma linha de trem. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai. Ele falou, quem tá falando? Aí eu tava na casa de família, né? Ficava a semana toda, então ele não me via muito. Eu, pai, sou eu, a sua filha, Lucimar. Eu falei, não tenho essa filha, não. Você não é minha filha. E por que você tá viva ainda? Já era pra você ter morrido, menina. Por que você não morre? Aí, naquele momento que ele me falou isso, eu tava perto da linha de trem. Aí, na hora, o diabo falou, então chegou a hora. Agora é a hora de você tirar a sua vida e acabar com a sua vida aqui hoje. Morre! Eu não quero ouvir falar mais seu nome. Você não tem pai, você não é minha filha. Acabou, não tenho nada com você mais. E desligou o telefone na minha cara. Aí, naquela hora, o diabo falou, você já tá na hora de colocar um ponto de final nessa história. Agora chegou a hora. Aí, naquele momento ali, que eu fui pra linha de trem, o diabo joga na frente do nosso, o trem vier, você já se joga com tudo. Que aí você acaba com isso agora. E seu pai vai ter notícia agora que acabou. É bom, quem sabe, né? E aí ele vai sentir até aliviado. Porque eu sei que trouxe problema para casa. Então agora ele vai ficar livre. Então acaba com isso, alivia seu pai de uma vez, alivia sua família, você envergonhou sua família. Aí no momento que eu fui para a linha de trem esperando o trem passar, olha o que Deus fez. Como que Deus, por isso que eu sou apaixonada com louvor. Deus fez, Jamile, que viesse um louvor tão alto no meu ouvido. Eu pensei que parece que era algum camelô que colocou, ou algum som de alguma loja. Eu não sei o que Deus fez naquele momento, mas ele veio tão alto que parecia que estava vindo direto do céu. Se alguém colocou, Deus fez a pessoa colocar de uma altura que penetrou dentro do meu ouvido. Eu caí de joelho na linha de trem, no chão, no meio da rua. E naquele momento ali eu comecei a sentir o Senhor, realmente era ele que estava trazendo aquela música no meu ouvido, e o Senhor me dando livramento de morte. Aí naquele momento ele trouxe para mim Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre? Mas mesmo que ela viesse a esquecer
todavia, eu nunca me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Eis que tem o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Então, naquele momento ali, eu senti novamente o amor do Pai. Novamente, Ele me livrando da morte ali naquele momento. Mas ali eu falei, não, então, se eu levantar daqui, agora eu não vou deixar ninguém me enganar mais. Aí eu fui chorando, pedindo perdão a Deus, aí as pessoas começaram a parar e ver que aí a lágrima foi descendo. E Deus fez que a música continuasse tocando, e a música foi tocando, e o Senhor me lavando por dentro, sabe? E a música tocando, não sei aonde. Mas se ela veio do céu na hora, eu não sei de onde que ela veio. Mas que ela veio bem alta, ela veio. E ela me livrou ali da morte naquele momento, através desse louvor que Deus usou, né? Aí eu fui, e depois eu voltei para casa do meu pai. Aí foi aonde o meu pai queria me matar. Ele queria me matar, pegou um pedaço de pau porque eu cheguei perto do meu filho. Ele queria me matar. Eu caí na rua e comecei a chorar, deitei no meio-fio, comecei a chorar. Ali eu chorando no meio-fio, chorando compulsivamente, eu queria ver chegar perto do meu filho, não conseguia. Meu pai sempre queria me bater, pegar um pedaço de pau para não chegar perto do meu filho. Aí passou um casalzinho simples, palitozinho, a mulher simplesinha com um coquezinho na cabeça, casal simples. Falou, irmã, por que choras? E eu deitada no meio do chão do meu filho, na rua, não quis nem saber, eu só estava ali chorando. Eu tô chorando porque, ó, eu não posso chegar perto do meu filho, o meu marido está sendo torturado na cadeia, porque ele errou e ele está pagando o preço. Eu não consigo abandonar ele na cadeia, porque eu sei que ele vai morrer mesmo, vai acabar morrendo pelo que ele fez, e eu não quero carregar essa culpa. Eu estou lutando pelo menos para ele ser salvo. Eu não estou conseguindo lidar com a situação, eu estou com depressão profunda e eu não sei mais o que fazer. Minha cabeça não está suportando tanto problema. Eu não estou suportando, eu preciso que Deus me leve, faça alguma coisa e me tire desse tormento. Aí, nessa hora, esse irmãozinho falou assim, com autoridade, sabe, Jamile? Ele falou, pois para de chorar. Aí eu assustei com a autoridade dele, daquele irmãozinho. Eu falei, tipo, tentando engolir o choro, assim, assustada, que ele falou com tanta autoridade. Ele falou, irmã, conta o tempo. Conta o tempo. Deus está escrevendo a sua história. Irmã, a sua história vai virar testemunho desse jeito. E ele vai fazer de uma forma, irmã, que todos irão ver. Aí marcaram o encontro, acho até pagaram para mim que eu não tinha dinheiro. Fiquei 3 dias no encontro. Os 3 dias foi rolando no chão. Toda vez que descia do quarto para começar a administração, o dia todo. Eu só ficava no chão rolando. Só rolando e urrando, de tanta dor. Eu sentia que... Aí eu começava a gritar, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí as pastoras, as diaconisas, falavam, mas o irmão tá doendo onde? Elas ficavam preocupadas. Ele tá me curando, deixa doer, eu quero que ele tire tudo. Eu quero sair daqui totalmente curada, porque eu quero contar o que ele fez na minha vida. Porque ele falou comigo um dia, lá, com eu caída na rua, ele falou que eu vou contar. E Deus vai usar da minha história para curar pessoas. Então deixa doer, ele tá fazendo a cirurgia no meu coração. Tinha muita ferida, por isso que eu te falo que Deus tem que curar, a pessoa tem que deixar Deus curar. Que aí, imagina eu com essas feridas abertas, como que eu ia conseguir falar de Jesus para alguém? Sim. Como que eu ia perdoar pessoas? E naquele momento ali eu vi, se eu estou precisando do perdão de Deus na minha vida, como que eu não vou perdoar pessoas? Porque ali Deus estava me perdoando do meu pecado, da minha desobediência aos meus pais, de ter casado com a pessoa errada, que Deus falou para não casar, usou de tanta gente para falar, eu não ouvi, rejeitei a voz de Deus, desonrei meus pais, que é o maior mandamento com promessa. Se tiver algum adolescente ouvindo aqui, eu quero dizer para você, jovem, honra os seus pais, é o maior mandamento com promessa. Se você amaldiçoa seu pai, amaldiçoa sua mãe, arrependa enquanto é tempo, porque os seus pais foi Deus que colocou na sua vida, foi Deus que te deu esse pai e essa mãe. Eles podem ser o que for, mas é alguém que Deus colocou na sua vida, e pela palavra de Deus, se você não honrar, os seus dias são diminuídos nessa terra. A Bíblia fala, honra o seu pai e sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados nessa terra. Então, quando você não honra, os seus dias são diminuídos. Olha o tanto de dia que eu perdi só visitando meu marido na cadeia. Aí pronto, aí eu fiquei visitando a cadeia uns 3 anos, aí depois ele começou a sair de semiaberto. Aí meu pai ficou com pena, né? Aí ele foi, quando ele saiu da cadeia, aí eu fui, graças a Deus, eu fui curada. Aí eu pedi perdão ao meu pai, consertei com meu pai me pediu perdão. Aí eu corri, pedi perdão ao meu pai, e quando eu cheguei lá em casa, quando eu saí do encontro, eu corri, abracei meu pai no pescoço. E eu falei, pai, me perdoa. Me perdoa. E eu chorei muito, abracei meu pai no pescoço. Pai, me perdoa, eu te amo, pai. E ali naquele momento ali foi tão lindo que o meu pai falou, oh, minha filha, eu também amo você. E naquele momento meu pai também me pediu perdão. Então houve ali
Uma reconciliação entre eu e meu pai, coisa linda que só o Espírito Santo que pode fazer. Foi aonde eu fui pedir perdão ao meu pai, aí pronto, consertou tudo. Meu pai, você vê, meu pai que tinha tomado a minha casa, vendeu a casa nossa, né? Que ele tinha dado, ele vendeu. Só que aí depois ele tirou outra casa para mim. Aí ele foi, tirou outra casa, me colocou dentro da casa, tirou outra casa para mim, tadinho. Tirou e me colocou, ele tinha tomado, né? Sim. Por causa daquela revolta, aquela ferida. Sim. Aí tirou e meu marido saiu da cadeia e começou até a morar lá, nessa casa. Saiu da cadeia, começou a trabalhar fechado de novo. Mas aí, com alguns meses... Ela aceitou ele de novo, seu Aceitou, esposo? aceitou e pediu perdão para ele. Ele saiu da cadeia e pediu perdão. Aí ele estava mostrando realmente que estava arrependido, Sim, sabe? sim. Estava mudado. Eu até acredito que talvez ele, do tanto que ele sofreu, talvez ele até tinha arrependido mesmo. Só que talvez ele não ia aguentar ficar muito tempo arrependido daquele jeito. O inimigo ia tentar ele de novo. Aí ele foi para a igreja, a gente estava indo na igreja, tudo direitinho, eu, ele, meu filho, tudo certinho. Eu já estava na igreja, né? Ele começou a ir também. Aí ele começou a ser acompanhado pelo pastor lá. E aí cuidou de mim, cuidou do meu marido. Mas um dia indo trabalhar, ele trabalhava fechado, indo trabalhar, ele arrumou a bolsa, colocou um lanche na bolsa, deu um beijo no filho dele, que é meu filho Arthur, meu filho ainda pequeno, né? Sim. Já estava aí já com uns 9 anos, mais ou menos. Aí deu um beijo no meu filho e deu um beijo em mim. Aí, depois de 15 minutos, o interfone tocou, que ele tinha acabado de ser assassinado com 5 tiros, indo trabalhar. Aí, segundo o que o pessoal fala, é que o cara parou ele e falou, se você mudar aqui do bairro, você vai viver. Mas o crime que você cometeu, você não é perdoado por nós. Ele falou, a gente está vendo que você está indo para a igreja, a gente está vendo que você está indo com a sua esposa, Sim. vocês estão certinho e tudo, você está certinho com a sua esposa e tudo, você parece que está querendo mudar mesmo. Porque ele veio passar indo para a igreja comigo, né? Só que morar aqui, não. Aí a gente não aceita, não. Você pode viver sua vida, ainda deu a chance para ele, né? Pode viver sua vida em outro lugar, mas aqui não. Aí ele debateu, falou, não, eu não vou sair, não. Eu não vou sair, não, porque eu já paguei tudo que eu tinha que pagar e paguei quase com a vida. Então, como eu já paguei o meu erro, e agora eu vou viver com a minha esposa, a gente está com uma casa nova, eu vou viver aqui com ela, não sou obrigada a sair, porque eu já paguei o que eu tinha que pagar. Só que ele não entende que o bandido não pensa assim, né? Não. O bandido não perdoa. É. Deus perdoa, o bandido Sim. não. Aí o cara foi falar, então tá, você não vai... E ele em Campo Cabul, sem trabalhar. Então tá, você não vai sair por bem, você vai sair por mal. Aí na hora que ele falou isso, o cara falou, espera que eu vou ali. Ele, como ele também viveu nesse mundo do crime, ele sabia. Se o cara falar, eu vou ali, já foi buscar a arma. É. Só que ele não correu. Parecia que era para ele morrer. Meu Deus. Ele não aceitou. correu. Ele continuou andando de costa ainda, indo pro ponto de ônibus. De costa ainda. Nossa. Aí o cara veio e pegou ele por trás. Já correu lá, pegou a arma e já deu 5 tiros nele. Meu Deus. Por trás. Parece que era que tinha chegado aquela hora, sabe? Sim. Uhum. Aí hoje é só eu, sozinha, e o meu filho.